No capítulo 13 do livro de Reis, encontramos uma história intrigante que à primeira vista pode parecer desconcertante. O relato narra a jornada de um homem de Deus enviado de Judá a Betel, com uma mensagem urgente do Senhor para Jeroboão, o primeiro rei de Israel. No entanto, esse profeta desobedeceu às instruções divinas e enfrentou um desfecho trágico, sem nunca mais retornar à sua terra ou lar. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender esse relato e até questionam a justiça divina diante do destino desse profeta. No entanto, o fato de Deus ter incluído essa história em sua palavra indica que há lições importantes a serem aprendidas. Essa narrativa revela a soberania absoluta de Deus, a importância da obediência à sua palavra e as consequências da desobediência. Essencialmente, a história desse profeta anônimo nos ensina que a obediência a Deus não é negociável e não deve ser influenciada por vozes externas, não importa quão persuasivas ou autoritárias possam parecer. Neste vídeo, exploraremos o relato bíblico sobre o homem de Deus que foi morto por um leão. Esta história se desenrola em um período crítico da história de Israel, após os prósperos reinados de Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino unificado de Israel se dividiu em dois, devido a políticas opressivas e à imprudência de seu filho Roboão. O reino do norte, composto por 10 tribos, ficou conhecido como Israel, liderado por Jeroboão, enquanto o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, permaneceu sob a dinastia de Davi, com Roboão como rei. Essa divisão trouxe consigo uma época de instabilidade política e espiritual, frequentemente marcada por conflitos entre os dois reinos. Embora Jeroboão tivesse recebido permissão divina para a divisão política como parte do juízo de Deus contra a casa de Salomão devido às suas transgressões, ele não tinha autoridade para alterar a forma de adoração do povo de Israel. No entanto, ele errou ao tentar consolidar seu poder, desviando o povo da adoração no Templo de Jerusalém. Para isso, estabeleceu centros de adoração idólatra em Betel, introduziu bezerros de ouro como objetos de adoração e instituiu um sacerdócio alternativo. Essas ações não apenas afastaram o povo de Israel da verdadeira adoração ao Senhor, conforme prescrito na lei de Moisés, mas também desafiaram diretamente a soberania de Deus e sua escolha de Jerusalém como local de culto. Portanto, a tentativa de Jeroboão de estabelecer uma adoração paralela em Israel foi considerada ilícita e merecedora do juízo divino. A cidade de Betel, onde o homem de Deus foi enviado para profetizar contra o altar idólatra, é um lugar de grande importância nas Escrituras. Seu nome, que significa Casa de Deus, remonta ao momento em que Jacó teve sua visão dos anjos subindo e descendo por uma escada até o céu, marcando Betel como um local de revelação divina. A missão do homem de Deus em Betel ocorreu em meio ao desrespeito e desafio à autoridade divina, enviando-o para condenar a idolatria e rebelião de Jeroboão. Sua própria vida tornou-se um símbolo da urgência em responder ao chamado de fidelidade e santidade de Deus. Este profeta enviado permanece desconhecido, sem nome nas Escrituras, destacando como Deus frequentemente usa os humildes e desconhecidos para cumprir seus propósitos. Isso ressalta que o verdadeiro poder não reside em posições de influência humana, mas na obediência à palavra de Deus. Ao chegar a Betel, o homem de Deus profetizou contra o altar idólatra de Jeroboão e anunciou um sinal de sua veracidade. Ele disse que o altar se racharia e que as cinzas que estavam sobre ele seriam derramadas. Este ato não apenas condenou a idolatria, mas também profetizou o declínio político de Israel sob Jeroboão. Durante essa profecia, ocorreu um evento extraordinário. O rei Jeroboão, confrontado com a audaz condenação de seu altar idólatra, estendeu a mão contra o profeta, talvez em um gesto de ameaça ou ordem para prendê-lo. Instantaneamente, sua mão secou e ele ficou incapaz de movê-la. Este foi um sinal do poder de Deus e um aviso contra quem se opõe à sua vontade, e demonstrou a misericórdia divina em proteger seus servos. Após o incidente, Jeroboão, humilhado e temeroso, pediu ao profeta para interceder ao Senhor e restaurar sua mão, e Deus, em sua misericórdia, atendeu a essa súplica. Embora não o considerasse inocente, a Bíblia destaca que Deus é paciente para se irar, mostrando misericórdia até mesmo aos que se opõem a ele, o que também serve como um chamado ao arrependimento. A mensagem entregue pelo homem de Deus ao rei de Israel incluiu uma profecia impressionante sobre um evento futuro, ocorrendo 3 séculos depois. Ele profetizou sobre o surgimento de um rei chamado Josias, da linhagem de Davi, que agiria corretamente aos olhos do Senhor. Josias destruiria os altares idólatras, cumprindo assim a palavra de Deus ao atacar a idolatria estabelecida por Jeroboão. A precisão dessa profecia é notável, anunciando o reinado de Josias cerca de 300 anos antes de sua existência.
Isso ressalta a onisciência e soberania de Deus sobre a história humana. O cumprimento dessa profecia é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus à sua palavra e de seu plano redentor que se desenrola ao longo das gerações. Apesar de estar cumprindo com sucesso sua missão, o profeta acabou se descuidando. Deus instruiu a não comer nem beber em Betel e a não voltar por onde veio. Inicialmente, o profeta estava disposto a obedecer. Mesmo quando o rei Jeroboão o convidou para honrá-lo em seu palácio, o profeta recusou firmemente. Essa ordem de não aceitar hospitalidade em Betel provavelmente servia como reprovação do que acontecia em Israel e como separação do servo de Deus, das influências corruptas e da comunhão com os desviados da verdadeira adoração. Entretanto, os eventos após a missão do profeta em Betel são tanto um aviso quanto uma lição sobre a fragilidade da fidelidade humana e a seriedade da desobediência. A queda do profeta ilustra como até os mais fiéis podem falhar diante de enganos e tentações. Ao retornar a Judá após profetizar contra o culto idólatra de Jeroboão, o profeta é enganado por um velho profeta de Betel. A aparição desse homem marca um ponto crucial na história. Ele ouviu falar das ações do profeta e, por razões não totalmente esclarecidas, decidiu levá-lo de volta à sua casa, indo contra as instruções divinas. Em outras palavras, o profeta de Betel soube das restrições divinas impostas ao profeta de Judá e buscou enganá-lo. Quando o homem de Deus encontrou o profeta velho de Betel, este afirmou ter recebido novas instruções de um anjo do Senhor para que voltasse a Betel e comesse em sua casa. O homem de Deus acreditou nessa mentira e voltou para comer na casa do profeta velho. Esse momento foi crucial, mostrando a vulnerabilidade do homem de Deus, à influência e ao engano, mesmo vindo de alguém aparentemente fiel. Ao desobedecer ao Senhor, o profeta recebeu imediatamente o julgamento, de que não voltaria, nem seria enterrado em Judá com seus antepassados. Assim, ao retornar para casa com seu jumento, o profeta de Judá foi atacado e morto por um leão. Seu corpo ficou estendido no caminho, enquanto o leão permanecia ao lado, sem comer nem o profeta, nem seu jumento. Esse detalhe ressalta a natureza sobrenatural do julgamento divino sobre o homem, não sendo uma simples coincidência, mas um testemunho do juízo de Deus para aqueles que passavam por ali, destacando a gravidade da desobediência aos mandamentos divinos. Quando o profeta velho de Betel soube da morte do homem de Deus de Judá, ele buscou seu corpo para providenciar um sepultamento adequado. Ele reconheceu que o fato de o leão não ter devorado o corpo do homem era um sinal significativo. Assim, levou o corpo de volta a Betel e o enterrou lá, cumprindo o juízo divino, de que o homem não seria enterrado com seus antepassados. Apesar da desobediência, o profeta velho reconheceu a autenticidade das profecias do homem de Deus e pediu aos seus filhos que o sepultassem junto a ele quando chegasse sua hora. O relato bíblico levanta questões sem resposta sobre a justiça divina e a natureza humana, pois sabemos que Deus é soberano e sabe o que faz e para que faz. Apesar das dúvidas, a morte do homem de Deus não invalidou sua mensagem e enfatiza a importância da obediência. A decisão do homem de Deus de seguir o profeta velho e comer em sua casa revela nossa propensão à desobediência e a necessidade de vigilância espiritual constante. Sua queda nos lembra da importância da obediência a Deus e da dependência do Senhor para discernir a verdade e resistir ao engano. A Bíblia revela as falhas de seus personagens, exceto por Jesus Cristo, que nunca pecou. Apesar das falhas humanas, vemos a misericórdia de Deus em ação. A história do profeta de Judá destaca que, apesar dos fracassos, os planos e a palavra de Deus são inabaláveis. Deus, em sua soberania, pode permitir consequências severas pela desobediência, mas também demonstra misericórdia, como na preservação do corpo do profeta e no cumprimento de suas promessas. Mesmo nos juízos de Deus, há propósito e providência. Estamos em um tempo em que o juízo divino se mistura com misericórdia. Deus está no controle, e sua misericórdia está sempre disponível para nos chamar ao arrependimento e à restauração. Devemos conhecer a palavra de Deus, buscar sua orientação em oração, e avaliar todas as coisas à luz de sua verdade. Nossa fidelidade e compromisso com a vontade de Deus devem proteger-nos dos enganos. Devemos estar atentos ao engano e seguir a Deus completamente. Que essa mensagem nos leve a uma maior fidelidade e compromisso com o Deus que nos chama, nos usa e nos redime em sua soberana graça e misericórdia.
Se gostou desta história do profeta que foi morto por um leão e das lições que podemos extrair dela, compartilhe nos comentários abaixo. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, deixe seu like, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Que Deus abençoe você e sua família hoje, amanhã e para sempre. Obrigado e até o próximo vídeo.